Olá pessoal, tudo bom? Estamos aí começando mais um vídeo, uma conversa sobre Bíblia. Tenho tentado aí durante esse período então trazer uma palavra que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos ajude nessa realidade que estamos vivendo. Já falamos aí das grandezas de Deus através de toda a sua criação, da fé que encontramos a partir de personagens que nós vimos na Bíblia, como Abraão, Jó, também os conselhos de Paulo. Já falamos também sobre algum salmo, enfim. Hoje eu gostaria de falar a partir do Evangelho de Mateus, o capítulo 12, versículos do 33 até o 37, onde o próprio Jesus é quem nos fala. Trata-se de um tema não menos importante, que é a questão da fé e da esperança. Aqui Jesus vai falar sobre as palavras que nós pronunciamos. Mas por que esse tema que eu trago hoje? Bom, meus irmãos, em um momento como esse que nós estamos vivendo, como estamos passando, as pessoas costumam falar mais do que é de costume. E todo mundo, né, como a gente tem percebido, tem um conselho, tem uma opinião, todo mundo quer falar sobre a situação, todo mundo quer ser ouvido, enfim. Eis a questão, é que muitas vezes a ansiedade, a angústia, as preocupações, os medos fazem com que as pessoas acabem falando coisas que normalmente não falariam, né, se estivesse frente a frente com outra pessoa. E essas mesmas palavras, muitas vezes, elas acabam revelando, né, o verdadeiro estado do nosso coração. E quando não cuidamos do que falamos, acabamos assim revelando também as nossas fraquezas e o nosso verdadeiro caráter. Então, com toda essa modernidade tecnológica, como a internet, né, ela acaba sendo o quê? Acaba sendo um incentivo para as pessoas escreverem coisas, postarem coisas que normalmente não fariam. Então nós vamos, a partir de Jesus, tentar entender qual deveria e qual deve ser a postura do cristão diante dessas situações. Essa fala de Jesus se dá após a cura que ele fez de um homem que era cego e mudo e que estava possuído por demônio. Jesus expulsou o espírito mau e o homem ficou são, o homem ficou curado. Só que os fariseus, que sempre andavam atrás de Jesus, não para segui-lo, né, mas sim para criticá-lo, para condená-lo, porque na verdade tinham inveja de tudo aquilo que Jesus fazia, eles não tinham na verdade uma explicação para o que Jesus fazia no sentido dos milagres que aconteciam. E ao mesmo tempo eles também não queriam admitir que ele poderia ser o Messias. Então, como é que eles iam explicar a cura como a desse homem? Eles saíram com a desculpa de que Jesus expulsava demônios e fazia esse tipo de milagre não pela graça de Deus, né? Não por obra de Deus, mas sim pelo poder de Satanás. Ou seja, Jesus também estaria endemoniado. Eles chegam a dizer que Jesus era o maior, né, dentre eles, entre os demônios. É quando então Jesus, né, profere as duras palavras, dizendo que eles haviam blasfemado contra o Espírito Santo. E em seguida, então, Jesus vai dizer, né, é o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37, que vai dizer assim: ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. A raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento. Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então aqui a ideia de Jesus é o que? É mostrar diante de toda a multidão quem eram na verdade os fariseus. Ou seja, eles se apresentavam como religiosos, como santos, né, como pessoas piedosas, mas as palavras que eles pronunciavam, aquilo que eles diziam, acabava revelando realmente o seu verdadeiro caráter e aquilo que existia dentro do seu coração. Ou seja, as palavras revelam muito das pessoas, né? Nós podemos então tirar 3 lições desse texto. Primeira,
O estado espiritual de uma pessoa se conhece pelas palavras que ela diz, né? Está ali do versículo 33 ao 35. Depois, segunda lição, nós daremos conta a Deus de toda a palavra que nós usamos contra os irmãos, versículo 36. E a terceira lição é que, a partir do que falamos, também poderemos ser condenados ou podemos ser justificados, versículo 37. Bom, a primeira lição, então, o nosso estado espiritual ele pode ser revelado por aquilo que falamos, né? Por aquilo que escrevemos, inclusive por aquilo que também nós postamos na internet. Existe uma relação direta entre o que temos em nosso coração e aquilo que falamos ou até mesmo escrevemos, né? Palavras são ditas a partir daquilo que existe no íntimo de cada pessoa. São Tiago nos ajuda nessa reflexão em sua carta, no capítulo 3, versículo 9 a 12. São Tiago diz assim: com ela, a língua, bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura, uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Assim, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então aqui São Tiago nos diz que até a natureza ela produz aquilo que está de acordo com a sua própria natureza. Uma mesma árvore ela não pode dar dois frutos diferentes. E assim também são as pessoas. Pessoas más dirão o quê? Dirão palavras más. Pessoas boas dirão palavras boas. Nós temos um outro episódio também que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 14 a 25. Depois você também pode ler, em que fala de Simão, que era um mago, um bruxo, que foi até os apóstolos, Pedro e João, que estavam visitando a Samaria. Eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo a imposição das mãos sobre os que já haviam sido batizados. E para que então aí recebessem o Espírito Santo, que dá um exemplo claro do sacramento da crisma, só para acrescentar. Então, esse tal de Simão, ele também tinha sido batizado. E quando ele viu que o Espírito era dado, que as pessoas recebiam o Espírito Santo pela imposição das mãos dos apóstolos, ele fez o quê? Ele ofereceu dinheiro, dizendo para Pedro, olha, dai-me também a mim este poder para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. E Pedro disse, pereça o teu dinheiro e tu com ele. Te arrepende para ser perdoado este pensamento do teu coração, pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Como é que Pedro pôde ver isso? Como é que Pedro conseguia enxergar isso nele? Pedro, depois que ele ouviu as palavras de Simão, o mago, o bruxo, ele logo ficou claro tudo isso para ele. Ou seja, pessoas boas, palavras boas, pessoas más, palavras más. E é justamente isso que Jesus fala, quando ele diz, olha, vejam as árvores, elas vão produzir os frutos de acordo com a sua natureza. É pela qualidade dos frutos que vai se saber se a árvore é boa ou não presta. Depois desse exemplo da natureza das árvores, Jesus vai falar também das cobras. Jesus vai dizer para eles, olha, raça de víboras, de ninhada de cobras. A boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Eles apareciam como religiosos, como bondosos, mas falavam coisas ruins. Tinham acabado de falar contra o Espírito Santo e agora se aproximavam de Jesus como se nada tivesse acontecido. Então Jesus questiona, como é que vocês podem fazer isso? E chama de raça de víboras, ninhada de cobras. Cobra é aquele animal que sempre destila veneno, da sua boca só sai veneno. Então produzem veneno o tempo todo. Assim, os fariseus, portanto, nunca diziam coisas boas. Nunca diziam coisas espirituais ou coisas que na verdade abençoassem.
O coração é aquilo que nós somos de verdade, é o nosso íntimo, é o íntimo do nosso ser. Nele está aquilo que é oculto, que é invisível para as pessoas, mas vai se tornar conhecido através daquilo que nós tiramos dele. Portanto, através daquilo que nós dizemos, mais ainda através daquilo que nós escrevemos, através daquilo que nós postamos, através daquilo que nós falamos, tem gente, né, que até tenta disfarçar, como os fariseus, mas só que cedo ou tarde acaba transparecendo através das palavras ditas ou escritas e que se revela a sua verdadeira identidade, né? Por isso, nós não podemos compreender ou entender uma pessoa só por sua aparência, né? Pelo seu perfil, às vezes, tão bonito na internet, mas nós podemos conhecer uma pessoa, sim, pelo que ela diz, até mesmo pelos textos que ela escreve, por aquilo que ela compartilha, pelas fotos que ela acaba postando. Isso revela o que está de fato no coração de uma pessoa. Por isso a importância, né, de se conversar, de se dialogar antes de fazer qualquer juízo sobre alguém. E Jesus fala então da árvore que dá frutos, fala da cobra que dá veneno e também fala do tesouro de um homem. O tesouro é o quê? O tesouro aqui é o nosso coração, ele é o que nós temos de mais precioso. Nele está aquilo que há de mais secreto, no nosso coração está aquilo que há de mais valioso em nossa vida. É por isso que nós falamos que isso eu vou guardar no meu coração, aquilo que é precioso, é aquilo que nos traz boas lembranças, a nossa riqueza está guardada no nosso coração. E Jesus diz que o homem bom tira do seu coração, do seu tesouro, coisas boas. Esse tirar aqui que Jesus fala na tradução original é como se fosse espremer, né? Como se a gente pegasse a laranja para espremer, para tirar o suco, tirar aquilo que é bom. Assim Jesus diz aqui, né? Que o homem bom tira do seu coração coisas boas, né? Ou seja, ele espreme, né? Como se o homem apertasse e espremesse o seu coração para dali sair coisas boas. Ou o contrário também. Quem é mau, né, se for apertar, se for espremer, vai tirar do seu coração o quê? Vai tirar desejos, vai tirar do seu coração inveja, pensamentos ruins, mágoas, rancor, ódio, vingança, enfim. As palavras que são ditas acabam revelando o que estava escondido lá dentro do coração. Com essa pandemia, por exemplo, né? Quantas palavras, quantas acusações, quantas ameaças, quantas ofensas, quantas mentiras, né? Bastou uma situação que apertasse um pouco, né, o coração do ser humano, o coração do cristão, e as palavras saíram. E assim acabou revelando, né, o que estava escondido em muitos corações. Pessoas boas, é claro, né, vão expressar, né, vão tirar do seu coração palavras boas, paz, perdão, alegria, esperança, né, vão do seu coração, vai tirar o quê? Através de suas palavras, os frutos do Espírito Santo. Com suas próprias palavras, os fariseus acabaram, ou seja, se revelando e se mostrando quem realmente eram. Bom, essa foi a primeira lição, né? A segunda lição, Jesus nos diz que no dia do juízo as pessoas serão julgadas por Deus por aquilo que falaram. Diz Jesus, no versículo 36, de toda palavra inútil que os homens disserem darão contas no dia do julgamento. Gente, olha, isso é sério, hein? Essa palavra, essa afirmação de Jesus é pesada. Esse julgamento, então, né, que a gente fala do julgamento, do juízo final, ele terá como base também as palavras que as pessoas disseram, porque elas, na verdade, revelam aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. Então nós prestaremos conta, diz Jesus, de toda palavra inútil, ou seja, aquelas palavras que não abençoam, palavras que não ajudam, palavras que não edificam, palavras que não constroem o reino de Deus. Contas do que falamos ou mesmo escrevemos ou postamos. Nesse dia não adianta usar de desculpas, não, mas é que eu sou espontâneo, eu não sei guardar, eu tenho que botar para fora, eu sou extrovertido, não tem desculpa. As palavras revelam de fato aquilo que existe dentro do nosso coração. E essas palavras também, conforme o tom, né, que foram ditas, elas acabam revelando ainda mais.
muitas vezes a arrogância das pessoas, pessoas que gostam de contar vantagem, pessoas que gostam de criticar tudo. Em nossas postagens elas acabam muitas vezes mostrando que a vaidade, é só olhar, é só olhar muitas vezes, né? Tantas selfies que as pessoas acabam postando, né? Mostrando o corpo, mostrando a roupa, mostrando as suas viagens, né? Até para provocar ou para causar inveja nos outros. Outros acabam também expondo toda a sua vida, a vida de seus familiares, né? Os segredos dos seus amigos, enfim. Outros também usam e abusam muitas vezes de piadas sujas, de palavrões, né? De fotos imorais, fotos sensuais, enfim. Também a mágoa, a ira, né? Ou o ódio que se manifesta muitas vezes através de comentários que são feitos, né? De acusações, feito muitas vezes também com ironia, às vezes até deboche contra a igreja e contra as coisas de Deus. Então, por isso, Jesus fala que nós seremos julgados por aquilo que falamos, por nossas palavras inúteis. E acrescento, falamos, escrevemos e postamos. E a terceira lição, então, que nós podemos tirar é quando Jesus diz no versículo 37, pelas tuas palavras sereis justificados ou condenados. E aqui é preciso a gente prestar muita atenção nessa fala de Jesus. Né? Justificado é o quê? Ser justificado é ser perdoado, né, de todos os nossos pecados. Tanto aqueles que foram cometidos por nossos atos, também aqueles que foram cometidos através de nossas palavras. Então nós podemos ser justificados, né, porque nossas palavras irão mostrar um coração que foi convertido, um coração que foi transformado, ou também podemos ser, segundo Jesus, condenados, né, que será o sofrimento eterno. E isso vai ser também revelado, né, na dureza do meu coração, através de minhas palavras, muitas vezes palavras críticas, palavras amargas, palavras sujas, palavras maliciosas, muitas vezes mentirosas, caluniosas, às vezes cheia de deboche, cheia de escárnio, de profanação, enfim, elas mostram o verdadeiro rosto, o íntimo do nosso coração. Muito bem, então o que é que nós devemos fazer como cristãos? Olha, primeiro, né, se alguém contou, né, se alguém contar uma piada suja, por exemplo, não ria, né, não ria, não leve adiante isso. Se lhe passarem uma foto, uma imagem imoral, né, não passe adiante. Né? Se alguém insinuar calúnias, fofocas, mentiras contra outras pessoas, né, não concorde com isso, não leve isso adiante. Depois também, não nos impressionemos com a aparência das pessoas, com a aparência de alguém. Procure antes conversar e até mesmo ler, né, o que a pessoa escreve. Nem sempre a beleza física é acompanhada de um belo coração. Nunca julguemos pelas aparências. E por último, então, a certeza que nós devemos ter conosco de que, com a graça de Deus, nossas palavras podem se tornar uma bênção para os outros e também pode ser fonte da minha salvação. Então, que nós possamos mudar e, através de nossas palavras, do nosso arrependimento, revelar de fato o que existe de bom dentro do coração de cada um de nós. Meu irmão, fique com Deus e até o próximo vídeo.